Olha só, a ANP confirmou que aquele agricultor lá do Ceará que perfurou a terra dele e achou petróleo, a substância que ele achou era petróleo mesmo, tá? Mas isso não quer dizer nada. Como eu falei para vocês, existe o risco desse cara não ver a cor do dinheiro. Por quê? Porque resolveu jogar de acordo com as regras governamentais, o que é um absurdo. As regras no Brasil são sem sentido algum, só privilegiam o governo. Vamos entender esse caso aqui, porque é muito triste isso. Tomara que a ANP consiga fazer um leilão e consiga explorar essa jazida, mas existe um risco grande dessa jazida ser pequena. Se fosse explorada pelo próprio cara, ele conseguiria ganhar dinheiro com ela. Mas como aqui no Brasil tudo tem que passar por leilão da ANP e não sei o que lá, e um monte de maluquice estatal para enriquecer governo, acaba que tem que ser, só faz sentido coisas grandes, e com isso o Brasil desperdiça um sem número de pequenas jazidas que poderia ser explorada, não só de petróleo, mas de outros minerais e outras coisas também, né? A propriedade privada deveria ser verdadeira. Se tá na terra dele, é dele, porra. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Sonhei com a Janja e tive poluição noturna, Janja com House Preto mamando o Turguniev Jeba e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Entenda por que a equipe da ANP ficou espantada com o achado de petróleo durante perfuração de poço no Ceará. Então vamos relembrar esse caso. Aconteceu alguns anos atrás. Eu já fiz vídeo sobre isso aqui no canal, né? Um agricultor lá em Tabuleiro do Norte, no Ceará, foi fazer um poço artesiano para pegar água na região que ele tem lá, um sítiozinho, e não achou água, achou uma substância que parecia petróleo, tá? E eu falei que, olha, pode ser petróleo mesmo, tá? Isso aqui tá com muita pinta de petróleo, até porque havia uma bacia sedimentar ali naquela região que já havia tido exploração de petróleo ali perto, né? E não é incomum que você tenha áreas próximo dessas jazidas que também tenham petróleo, né? Então tá aqui, ó, o pessoal aqui coloca que a equipe da Agência Nacional do Petróleo que visitou o sítio onde um agricultor encontrou petróleo a furar o poço, no interior do Ceará, se surpreendeu com o achado por causa da baixa profundidade na qual o líquido foi encontrado. É por isso que eu digo para vocês, para uma operação no padrão Brasil, que requer grandes empresas, licitação e não sei o que lá, e exploração pela ANP e leilão de coisa, não pode não valer a pena, tá? Pode ser uma área muito pequena para isso, mas justamente porque é pequeno, mas é barato de explorar, você consegue explorar esse petróleo com um poçozinho artesiano, dava pro cara explorar essa porra, bicho. Dá pra pegar esse petróleo aí, tirar isso daí e vender esse negócio. Um barril de petróleo vale uma grana, porra. Ele tá jorrando do chão, porra. No Texas, aqui nos Estados Unidos, você vê um monte de lugarzinho lá, um monte de fazendinha, de ranchozinho, com aquele cavalo mecânico ali puxando petróleo o tempo todo do chão, ali, aquele cavalo mecânico andando. Aquilo ali, meu amigo, é uma maquininha de fazer dinheiro. Vai puxando petróleo, você bota num barril e vende a porra do barril, pô. Vende pra uma refinaria qualquer. É caro você comprar aquele cavalo mecânico, né, para bombear o petróleo? É caro, mas depois que você botou a coisa ali, ainda mais numa profundidade baixa dessa, né? Então tá aqui, ó, a substância foi descoberta em 2024 na propriedade do agricultor Sidrônio Moreira, na zona rural de Tabuleiro do Norte, município na divisa com o Rio Grande do Norte e próximo à chamada Bacia Potiguar, região onde já ocorre exploração de petróleo em terra no estado vizinho, né, Potiguar, ou seja, do Rio Grande do Norte, né? A ANP confirmou que a substância é realmente petróleo. A família havia comunicado à ANP sobre o possível achado em julho de 2025, mas a equipe da agência visitou o sítio apenas em 12 de março de 2026, depois de carimbar muitos formulários e muita burocracia e aquela coisa toda governamental. Por quê? Porque o funcionário público não está ganhando porra nenhuma com isso. É o que eu falo, cara, é o problema desse comunismo brasileiro, de tudo ser centralizado no Estado, tudo precisa de licença para fazer. É um absurdo, cara. Tá na propriedade do cara, é dele. Ele vai lá, explora a porra e vende a porra do petróleo. Ia ser bom não só para ele, que já ia estar ganhando dinheiro nessa altura, ele achou em 2024, a essa altura ele já poderia ter colocado um cavalozinho lá para puxar o petróleo do solo e vender esse petróleo, já poderia estar ganhando dinheiro pra caramba com isso, mas para a sociedade brasileira como um todo. Por quê? Porque está produzindo alguma coisa que é de interesse de todo mundo. Petróleo tem um valor, né? Aqui, ó.
O G1 acompanhou a visita dos técnicos que disseram ser incomum encontrar petróleo na profundidade que Sidrone encontrou, cerca de 40 metros, considerada rasa em termos geológicos. De fato, uma profundidade que é comum em Arábia Saudita, Kuwait, ali no Oriente Médio, mas aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, as jazidas de petróleo são todas muito mais profundas no final das contas. Mas, de novo, qual que é o problema disso daqui? Provavelmente essa jazida é pequena, não é grande, mas cara, mas como é facinho de explorar, porra, ele podia explorar esse troço. Só que aí o governo brasileiro não vai deixar. Vai querer que a ANP faça um leilão para alguma grande empresa explorar. Só que para a grande empresa vai olhar para isso e falar, porra, mas é um peido de petróleo que tem ali, pô, tem que é R$1 milhão de reais só, R$2 milhões de reais que tem ali. Eu não vou querer gastar meu dinheiro para explorar esse troço, pagar royalty pro governo brasileiro, um monte de burocracia, mover equipamento para lá. Melhor não explorar, ou seja, vai acabar não sendo viável economicamente, sendo que R$2 milhões de reais para o cara lá, porra, ele ia ficar feliz da vida, porra, ele ia lá, explora a porra lá, porra. Aqui, ó. Existe um processo de exsudação, que é quando o petróleo ou hidrocarboneto vem com toda a superfície de maneira natural, mas não é o caso. Claramente aqui houve uma perfuração rasa, uma profundidade muito abaixo do que é naturalmente realizado na exploração e produção de petróleo e gás, explicou o superintendente da ANP, né? Ou seja, é petróleo mesmo. Isso nos causou um pouco de espanto, mas considerado a área geológica da região, sendo uma borda de bacia, a gente pretende dar continuidade nos estudos para entender melhor o que pode ter acontecido. Ou seja, o seu Sidrone, você se fudeu, tá? Porque a ANP vai levar mais 200 anos para chegar à conclusão se vai botar para leilão ou não essa área. E se botar para leilão, a chance de alguma grande empresa se interessar por isso é nula, porque vai ser uma área pequena, vai ter pouco petróleo para essas grandes empresas, elas querem milhões e milhões de barris de petróleo. Se tem ali 1.000 barrizinhos de petróleo, ali 2.000 barrizinhos de petróleo, não vai ser interessante para uma grande empresa passar por esse processo todo. Mas para você ganharia dinheiro. Se você fizer a coisa como é no resto do mundo, como as pessoas podem fazer isso no Texas, se tu fizer um buraco desse e achar petróleo, você vai lá e explora, pô. Você mesmo bota o seu cavalinho ali, tira petróleo e vai ficar rico. Vai ganhar um bom dinheiro, pô. A família espera exploração. Ao G1, o gerente de vendas, Saulo Moreira, que é filho de Sidrone, explicou que a família tem expectativas de que a exploração comercial do petróleo encontrado no sítio seja possível, embora compreenda que existe um longo processo pela frente. Não vai sair nunca isso. Por enquanto, tudo que tivemos foi custo. Até aqui só perdeu dinheiro, né? Movimentações relacionadas à descoberta, nossa esperança é que se tudo avançar positivamente no futuro, podemos ter algum retorno que nos ajude financeiramente. Ô Sidrone, eu lamento muito informar, porque se acontecer a exploração, vocês recebem 1% do que a empresa foi lá e explorou, o que é basicamente nada, ao passo que se você procurasse algum sócio, para botar um cavalinho mecânico aí e puxar esse troço, meu amigo, o segredo é não falar para o governo só atrapalha, o governo não ajuda, cara, essa ideia de brasileiro, de que governo ajuda em alguma coisa, o governo não ajuda em porra nenhuma, o governo só atrapalha, né? Aqui, ó, a TV Verdes Mares, Sidrones, afirmou que recebeu a notícia na noite da quarta-feira com satisfação. Já vinha esperando, eles tinham dito que esperavam que a notícia viria boa e eu estava esperando a notícia. Vamos esperar o primeiro passo para que tudo corra bem. O problema todo é o seguinte, como eu falei, a chance disso ser explorado de fato é muito pequena. E se for explorado, o valor pode chegar, que ele vai receber pelo petróleo, vai ser 1%, pode chegar a 1% do valor do petróleo explorado ali. Por quê? Porque todo o petróleo vai para o governo, não é isso é outra coisa. O governo entende que todo o subsolo do Brasil pertence ao governo brasileiro, o que é uma insanidade sem sentido. Não é uma insanidade pelo aspecto que você pode pensar assim, ah não, mas eu quero o governo, quer ter dinheiro, não sei o que lá. Não, é uma insanidade porque isso desestimula as pessoas a explorarem a própria propriedade. Se você tem uma propriedade que é privada, que é sua, se o Sidrone pudesse botar um cavalinho mecânico ali, puxar o petróleo e explorar esse troço, ele teria todo interesse em fazer isso. Ao contrário, agora essa porra vai entrar num mundo de burocracia que não vai chegar a coisa nenhuma e provavelmente não vai acontecer nada nessa história aqui, né? É realmente muito triste isso. E ao mesmo tempo, você vê a questão da exploração do gás de xisto no Brasil. O Brasil podia estar produzindo 10 vezes mais petróleo do que produz hoje, usando gás de xisto. É mais fácil de explorar, é mais seguro, é mais rápido, o petróleo é de melhor qualidade.
E, no entanto, aqui no Brasil fica todo mundo, não, porque o IBAMA tem que permitir, porque cadê a licença do IBAMA? Porque eu ouvi dizer que se tem exploração de gás de xisto, de fracking, que vai aparecer a água, que vai estar em... Cara, porra, é um absurdo, isso não tem problema nenhum. Se o fracking for bem feito, não vai causar problema nenhum em lençol freático, em nada, né? Mas o pessoal aqui no Brasil simplesmente entra nessas viagens de burocracia e não sei o que lá, né? Aqui, ó, a partir do resultado da análise, a ANP abriu um processo administrativo com a finalidade de promover a avaliação técnica da área, carimbar um monte de papel e passar os papéis de um lado para o outro, e não sei o que lá. A inclusão de blocos de oferta permanente necessita de diversas etapas, não só internas da ANP, mas de outros órgãos e não sei o que lá, e pipipi, não vai acontecer nunca. Então essa é a tragédia brasileira. Isso aqui é um exemplo claro do quanto que essa burocracia toda, que esse controle estatal todo gera de falta de exploração de verdade. Se você tem uma jazida pequena no seu território, na sua propriedade, pô, você explora, pô. Por que vai chamar Estado? Meter o Estado no meio só piora a situação, né? Então tá aqui. Aqui é o local onde o cara achou aqui o sítio dele, local da descoberta, em Tabuleiro do Norte, é perto aqui do Rio Grande do Norte. Ele fala aqui que é petróleo mesmo, não tem dúvida, tá? Só que agora o pessoal levou 2 anos para a ANP dizer que é petróleo de verdade. Imagina quanto tempo não vai agora dar para fazer a exploração para ver o tamanho dessa bacia, que vai ser pequena, tá? Não vai ser grande. Simplesmente, se fosse grande, já tinha sido descoberta antes, a verdade é essa, né? É pequeno, mas, de novo, é pequeno, mas é um valor que para o cara lá daria uma boa grana, dá para ele construir uma mansãozinha ali no Ceará, né? Ao contrário, não, vai ficar perdido, porque vai ficar perdido na burocracia, para o funcionário público não tem interesse, para grandes empresas não tem interesse, porque é um trocadinho aquilo ali, e perde-se esse valor que poderia estar sendo somado na economia brasileira. Muito triste isso, tá? Vamos ver se vai ter uma solução nessa história aqui. O processo é longo, nunca mais, é burocracia, carimba papel. Putz, eu tinha que acabar com a ANP, cara. Ninguém faz porra nenhuma na ANP. Agência inútil, serve para nada. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.